Uma sombra, uma lenda, uma presença que assombra os mares desde tempos imemoriais. Um terror adormecido nas profundezas do oceano. O Leviatã. Uma criatura que, segundo relatos, possui um tamanho inimaginável e uma força descomunal. Desde tempos imemoriais, histórias circulam sobre uma criatura colossal. Relatos de marinheiros e pescadores que juram ter visto algo que desafia a compreensão humana. Um gigante marinho que habita os cantos mais escuros dos oceanos. Dizem que seus olhos brilham como faróis na escuridão e que seu rugido pode ser ouvido a quilômetros de distância. Mas será apenas uma lenda? Ou existe algo mais? Poderia o Leviatã ser uma criatura real, escondida nas profundezas, esperando o momento certo para emergir? Neste documentário, mergulharemos no mistério do Leviatã. Investigaremos as profundezas do oceano, onde poucos ousam ir, em busca de respostas. Exploraremos as lendas, os mitos e os relatos de quem jura ter olhado nos olhos do desconhecido. Analisaremos documentos antigos e ouviremos histórias passadas de geração em geração. Prepare-se para desvendar o mistério. Acompanhe-nos nesta jornada de descoberta e suspense. Prepare-se para encontrar o Leviatã, uma aventura que desafiará suas crenças e o levará ao limite do desconhecido. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal para mais documentários fascinantes como este. Junte-se a nós nesta jornada de mistério e descoberta. As primeiras menções ao Leviatã ecoam desde a antiguidade. Textos antigos descrevem uma criatura monstruosa, capaz de engolir navios inteiros, como se fossem canoas. Um ser de poder inimaginável, que desafia a própria natureza. Para os antigos, o Leviatã representava o caos primordial, a força indomável da natureza. Era um lembrete constante do poder que o oceano exerce sobre a humanidade. Mas de onde surgiram essas lendas? E o quão próximas da realidade elas estão? As descrições do Leviatã variam muito. Desde os tempos antigos, artistas e escritores têm tentado capturar a essência dessa criatura enigmática. Alguns o imaginam como uma cobra marinha colossal, com quilômetros de comprimento, serpenteando pelas profundezas do oceano, invisível aos olhos humanos. Outros o retratam como uma criatura híbrida, com características de baleia e jacaré-açu, um verdadeiro monstro das profundezas, capaz de engolir navios inteiros. Sua origem permanece um mistério. As lendas falam de um ser que habita as águas mais remotas e inexploradas do planeta, onde a luz do sol nunca chega. Seria uma criatura pré-histórica que sobreviveu até os dias de hoje? Alguns cientistas especulam que o Leviatã poderia ser um remanescente de uma era passada, um fóssil vivo, ou uma mutação causada pela poluição dos oceanos. A degradação ambiental tem criado novas formas de vida, e talvez o Leviatã seja um produto dessa transformação. A falta de evidências concretas alimenta ainda mais a aura de mistério. Pesquisadores e exploradores continuam a buscar sinais dessa criatura, mas até agora, tudo o que temos são histórias e suposições. Mas e se as lendas forem reais? E se, em algum lugar nas profundezas do oceano, o Leviatã realmente existir, esperando para ser descoberto? E se o Leviatã estiver lá fora, escondido nas profundezas? A vastidão do oceano esconde muitos segredos, e talvez um dia possamos finalmente desvendar o mistério do Leviatã. O Leviatã não é exclusividade de uma única cultura. Em todo o mundo, histórias de monstros marinhos gigantes ecoam através dos tempos. Na mitologia nórdica, temos a Jormungandr, a serpente que envolve o mundo. No Japão, o Kraken, uma criatura tentacular que afunda navios. Essas histórias, apesar de suas diferenças culturais, compartilham um elemento em comum: o medo do desconhecido, o temor que o homem sempre nutriu pelo mar e suas criaturas. Histórias de pescador.
Quem nunca ouviu essa expressão para duvidar de um conto? É comum que as histórias dos marinheiros sejam vistas com desconfiança, como se fossem apenas exageros ou invenções para impressionar os ouvintes. Mas, e se os marinheiros e exploradores, lobos do mar que conhecem a fúria e a beleza dos oceanos como ninguém, fossem os protagonistas dos contos mais assustadores sobre o Leviatã? Histórias de navios atacados, de tripulações desaparecidas, de encontros com criaturas colossais que desafiam a imaginação, de encontros com criaturas colossais que emergem das profundezas, deixando um rastro de mistério e medo. Muitos descartam esses relatos como frutos da imaginação. Dizem que são apenas lendas, histórias contadas para assustar os mais jovens ou para passar o tempo durante longas viagens. Mas, e se houver um fundo de verdade em cada história? E se, por trás de cada conto, houver um grão de realidade que desafia nossa compreensão do mundo natural? E se o Leviatã estiver à espreita, observando os navios que ousam cruzar os oceanos? Imagine a vastidão do mar à noite, o silêncio interrompido apenas pelo som das ondas e, nas profundezas, algo antigo e poderoso, esperando o momento certo para se revelar. Os marinheiros, com seus olhos treinados e ouvidos atentos, talvez sejam os únicos a perceber os sinais. Eles conhecem o mar como ninguém, e suas histórias, por mais fantásticas que pareçam, podem conter verdades que ainda não estamos prontos para aceitar. Ao longo dos séculos, mapas antigos e relatos de viagem mencionam criaturas que desafiam a lógica. Seriam essas histórias apenas fruto da imaginação fértil dos navegadores? Ou há algo mais, algo que ainda não conseguimos explicar? Na próxima vez que ouvir uma história de pescador, talvez seja sábio ouvir com mais atenção. Afinal, o mar guarda segredos que a humanidade ainda está longe de desvendar. E quem melhor para nos contar sobre esses segredos do que aqueles que vivem e respiram o oceano todos os dias? Mistério e intriga. As provas inexplicáveis. Apesar da falta de evidências conclusivas, alguns incidentes permanecem sem explicação. Sons estranhos captados por sonares, sombras gigantescas avistadas por satélites, navios encontrados à deriva sem tripulação. Seriam esses os rastros do Leviatã? Ou apenas fenômenos naturais mal interpretados? A verdade é que a ciência ainda não conseguiu desvendar todos os mistérios do oceano. A busca pelo Leviatã. Expedições e aventuras. A busca pelo Leviatã fascina a humanidade há séculos. Inúmeras expedições foram organizadas com o objetivo de encontrar a criatura, mas até agora, nenhuma obteve sucesso. A cada nova expedição, a esperança se renova. Novas tecnologias são desenvolvidas, novas áreas do oceano são exploradas. Mas será que estamos realmente preparados para encontrar o que procuramos? O desconhecido. Permanece. Reflexões finais. O Leviatã continua sendo um enigma, uma criatura envolta em mistério e especulação. Mas talvez o mais importante não seja encontrar a resposta, mas sim continuar a perguntar. O oceano é um lembrete constante de que ainda há muito a ser descoberto, de que o desconhecido nos rodeia e que a busca pelo conhecimento é infinita. Créditos: narração, nome do narrador; música, nome do compositor; produção, nome da produtora; direção, nome do diretor. Agradecimentos especiais. Lista de agradecimentos.